É maluco quando você para pra pensar que uma bandeira de um anime, de um mangá, consegue representar, ser símbolo de um movimento de rebeldia e revolução, digamos assim, em um país, que é a Indonésia. Você não entendeu o que eu tô falando? Então fica comigo que você vai entender melhor logo depois da vinheta. Roda aí. Olá, eu sou o Luan e esse é o Lua Sekai e você já sabe, você é muito mais que bem-vindo aqui nesse canal. Quanto tempo eu tava com saudade de vocês, eu sei, eu andei sumido. O último vídeo que eu postei já faz uns 6 meses, mas aí teve trabalho, faculdade, enfim, eu não vivo do canal, mas posso viver se você ajudar já curtindo, comentando, aqui incentivando que eu me dedique exclusivamente aqui a esse canal, já engajando, já ajudando. Claro, se você quiser ajudar financeiramente, vou estar deixando o QR Code Pix aqui para sua colaboração, fica a seu critério. Mas se não puder, claro, pode deixar aqui seu comentário, seu like, seu engajamento, como eu falei anteriormente, é muito importante. Agora sim, chega de papo furado, vamos direto ao que interessa. Para começar e vocês entenderem melhor, é necessário que a gente tenha contexto. Desde 20 de outubro de 2024, a Indonésia tem um novo presidente, Prabowo Subianto. Eu acho que esse é o nome dele, a pronúncia, né? Pelo menos eu acho que é essa. Ele assumiu, ele é um ex-general conservador, membro de um partido conservador, e ele assumiu a presidência já tomando algumas decisões muito impopulares, como por exemplo, um programa, né, um processo de isonomia fiscal, de enxugar a máquina pública e de cortar gastos. E uma das coisas que ele fez foi cortar gastos em áreas sociais, que geralmente costumam ser muito delicadas e impopulares. Além disso, alguns movimentos políticos do governo de Prabowo estão chamando a atenção da população da Indonésia e também está deixando eles bastante preocupados, como por exemplo, uma emenda da lei das Forças Armadas, número 34 de 2004, que acaba facilitando a permanência e a ocupação de militares em 14 ministérios civis, e ele preencheu com militares esses ministérios civis, sem que eles precisem se aposentar. Ou seja, não vai ser obrigado um general ou qualquer militar se aposentar para assumir esse cargo, que é um cargo civil. Então ficam militares exercendo um cargo civil. Isso lembra muito um período muito complicado na Indonésia, que durou bastante tempo, e eu vou falar um pouquinho melhor para frente. Além disso, o governo também está apoiando um projeto ali no parlamento, uma lei que tramita no parlamento, para enfraquecer as eleições regionais e centralizar o poder executivo no poder federal, no governo federal. O que traz memórias não muito boas, como eu falei anteriormente, do período Suharto, que eu acho que é assim que se fala, o Churato, mas eu acho que é Suharto, que foi um período autoritário, ditatorial, que foi de 1967 a 1998, se eu não me engano a data correta vai estar aparecendo aqui, que foi um período bastante sombrio, e isso chamou a atenção, né? E por causa disso começou a surgir vários movimentos, várias manifestações contrárias a essas coisas que o governo está apoiando, está fazendo, e uma das coisas, um dos movimentos mais fortes, mais proeminentes, foi o hashtag Indonésia Gelap, que traduzindo fica basicamente Indonésia Sombria. Conseguiu, né, os universitários, o movimento universitário, que inclusive começou a puxar essa hashtag do Indonésia Gelap, conseguiu movimentar bastante gente no começo desse ano de 2025, principalmente entre março e abril, e conseguiu mobilizar várias pessoas. Só na região de Japar, se eu não me engano, teve uma manifestação com 3.600 pessoas, mas ao redor de todo o país, durante, né, todo o território do país, teve manifestações que juntaram 9.000 pessoas ao todo, né? E teve episódios de violência policial, entre várias outras coisas. Então o período ali, a movimentação do governo de Prabowo vem chamando muita atenção, inclusive porque tem algumas pessoas que compuseram esse período de Suharto que apoiam fortemente o governo de Prabowo. Recentemente, o presidente Prabowo Subianto pediu para que todos os moradores da Indonésia erguessem a bandeira da Indonésia em comemoração ao Dia da Independência, que foi recentemente, agora em 17 de agosto, que comemorou seus 80 anos de independência. Ao invés disso, muitas pessoas, como ato de protesto, levantaram a Jolly Roger de One Piece como maneira de protestar contra tudo que vem acontecendo, né, todas as medidas tomadas pelo presidente, pelo seu governo, nesses últimos meses. E tudo isso que eu falei foi só para chegar a esse ponto. Galera, vocês conseguem imaginar, mensurar o quão absurdo é um mangá, um anime shonen, né, um mangá shonen que é feito para jovens e adolescentes, conseguir representar o símbolo de contravenção, o símbolo de rebeldia, um símbolo de oposição
contra o governo que toma medidas autoritárias? É claro, eu tenho plena ciência de que nem todo mundo que tá regando a Jolly Roger de One Piece tem noção do significado, sabe o anime, já assistiu em algum momento da vida. Eu sei não, deve ter muita gente que nunca deve ter visto, mas em oposição ao governo deve ter erguido. Mas ainda assim, em alguns momentos e em alguns contextos históricos, determinados símbolos ganham novos significados. O que eu não acho que a Jolly Roger do Chapéu de Palha ganhou um novo significado, mas eu acho que agregou um significado a uma causa, uma luta que já existia. Ainda assim, eu não acho que usar a Jolly Roger do Chapéu de Palha seja uma coisa muito diferente do que está acontecendo na Indonésia hoje. Eu acho que linka completamente com o sentido, como eu falei anteriormente, da bandeira em si, do que o bando representa. Não é incomum em One Piece a gente ver sagas e arcos inteiros do bando do Chapéu de Palha libertando nações de sistemas opressores e de ditadores, né, monarcas que se acham reis ou praticamente deuses. E aqui vai alguns exemplos na própria obra de One Piece sobre como o símbolo do Chapéu de Palha e o Chapéu de Palha representam essa libertação, essa quebrar correntes, né? Acho que talvez o próprio Nika represente muito isso, essa noção de liberdade. E a gente vai começar bem do começo. No reino de Drum, por exemplo, Luffy não só expulsa o Apple, que é um rei egoísta e que priva sua população da liberdade, mas também, de certa forma, inspira a uma revolução, porque a partir do momento que Luffy expulsa o Apple, Drum passa a se chamar Reino de Sakura, ou seja, uma nova bandeira, uma nova identidade construída para aquele povo, daquele povo, por aquele povo. Então ele muda a perspectiva da população e faz com que a população também revolucione aquele próprio país e tome suas próprias decisões, inclusive da sua própria identidade. Em Alabasta a coisa é um pouquinho mais sofisticada. Aqui a gente tem um homem, né, o Crocodile, que usa de manipulação, de mentira e da seca, né, que é uma situação que acontece em vários lugares do mundo, usa da seca para fazer com que a população vá contra o rei, que vá contra um rei benevolente, diga-se de passagem, um rei que é bom para o seu povo, mas ele usa da mentira, usa dessa conspiração que ele mesmo cria para poder manipular o povo e tomar o poder. Só que aí o bando de Chapéu de Palha vem, o Luffy vem e acaba desmascarando essa conspiração e acaba derrotando o Crocodile, tirando aí essa manipulação, essa tentativa de tomar o poder com mentira, com manipulação de fatos, que é uma coisa que se usa muito, inclusive na vida real, para destruir uma nação de dentro para fora. Em Skypiea a gente tem uma ideia muito interessante também, porque a gente tem o Enel, que é essa figura divina que pune todo mundo ali de Skypiea de forma poderosa, porque ele é um deus, ele se coloca como essa figura divina, ele não é nenhum deus, mas se coloca nessa figura divina, nessa figura intocável e pune todo mundo, porque ele pode, é o exercício do poder puro e simples. E além disso a gente tem um povo dividido, o Luffy vem, tira essa deidade, digamos assim, tira esse deus do trono, que não é um deus coisa nenhuma, e ajuda a estabelecer a conexão de um povo dividido, que inclusive era uma própria arma do Enel, usar essa divisão, essas diferenças desse povo para conseguir controlá-los, para conseguir manipulá-los, para conseguir ainda reinar sobre eles. E graças ao Luffy, isso é completamente quebrado. Ele consegue restaurar e criar um laço entre esses povos, que são os povos do céu, digamos assim. Não, é os povos do céu mesmo, não tem digamos assim, eles são os povos do céu. E se Alabasta a coisa foi mais sofisticada, eu acho que em Dressrosa é mais sofisticado ainda, porque em Dressrosa a gente tem o Dom Flamingo, que não é um rei ruim para as pessoas, não é um mau rei para a população em geral, só que ele faz uma opressão velada, ele apaga os opositores, transforma em brinquedos, e quando esses opositores são transformados em brinquedos, a memória dessas pessoas, da existência dessas pessoas, some da mente da população. As pessoas não se lembram dessas outras pessoas que foram transformadas em brinquedo. E aí vem o Luffy que, com aquela aliança improvável que acaba virando a sua aliança definitiva, né, sua aliança pirata definitiva, derruba um rei, que na verdade nunca esteve preocupado com a população, nunca esteve preocupado com reinar decentemente porque amava aquele povo, porque não era nem um povo dele. Ele simplesmente tomou aquela população e governou porque ele achava que era o direito natural dele. Ele achava que era um direito de nascença, que ele deveria governar, que era o posto natural, que ele nasceu para isso. E ele não teve nem pestanejou quando ele viu essa posição de rei dele ser ameaçada, ele nem pestanejou em destruir tudo. Ele colocou literalmente todo mundo dentro de uma gaiola física, porque na gaiola mental ele já tinha feito com a população. O Luffy vai lá, quebra esse ciclo e restaura o poder ao quem era originalmente, que é um rei,
que é a figura que as outras pessoas gostavam, que as outras pessoas realmente, o outro rei, o rei benevolente também, que as pessoas gostavam, admiravam, tinham respeito e que representava aquele país. Agora a narrativa que eu acho mais impressionante, a que eu acho mais interessante, quando a gente faz essa linkagem entre o bando do Chapéu de Palha, a liberdade, e eles entrando em países e libertando países de sistemas opressivos, é o Wano, que é a saga que envolve um país mais recente. Eu fiquei admirado com a construção da saga de Wano, porque foi uma saga longa e a gente vê que ao decorrer da história ali, da narrativa dentro de One Piece, o Wano sofre um golpe há 20 anos atrás, um golpe de uma pessoa, né, assume um shogun ilegítimo, toma o poder, explora a população, botando para trabalhos escravos, envenenando a sua população, usando doença como arma política para domínio, controle, usando fome também como arma política, usando o desejo das pessoas de comer para usar, manipulando cientificamente, expondo essas pessoas a condições de pobreza, miséria e também condições químicas, né, adversas, provocadas por eles mesmos, provocadas pelo próprio rei e pelo manipulador, no caso pelo imperador, que é Kaido, que aí age literalmente como uma força imperialista, afinal ele é o imperador do mar, para também tirar proveito ali político, estratégico, bélico, para fazer arma, para poder utilizar para os seus interesses, para mais dominação, para mais controle, dominar outros territórios, manter territórios na mão. Essa guerra que é travada em Wano não é só uma guerra para dar um fim a um rei maligno, mas também fim a um império. No caso 2, né, porque tinham 2 imperadores do mar, 2 Yonkous lá. É para realmente dar um pontapé em uma nova era, é para estabelecer um novo momento no mundo, porque começa a partir de Wano. Wano é liberta de um sistema velho, de reinado, de um sistema velho de império, e eles restabelecem a cultura, mas com um novo, que é o próprio Momonosuke, que é um rei, né, herdeiro, ainda assim a figura do Shogun, mas é um novo Shogun, uma nova identidade, um novo caminho, um novo amanhecer. Em todos esses reinos que passou, Luffy nunca se tornou um novo rei. Ele fez o que teve que fazer, libertou o povo e foi embora, deixando o próprio povo, a própria população decidir o seu destino. A chegada de Luffy nesses reinos nunca foi um sinal de uma nova conquista, mas sim o sinal de libertação. Então quando um jovem da Indonésia levanta a Jolly Roger do Chapéu de Palha para dizer que aquele governo, que o governo que está no poder atualmente, toma medidas autoritárias até contra a liberdade do povo, ele não está simplesmente pegando a bandeira do anime e do mangá e fazendo apenas como ato de rebeldia, mas ele está se conectando também com a narrativa de que um grupo que se opôs ao próprio governo mundial em prol de salvar uma amiga, uma companheira. Ele está se conectando ao senso de liberdade que o One Piece produz. E isso é simplesmente maravilhoso. Então é isso, pessoal, esse é o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Vou tentar manter um vídeo por semana, que é o que eu consigo fazer aqui com trabalho e faculdade. De resto, é isso, vou ficando por aqui mesmo, como eu falei. Não esquece de curtir, tá? Não esquece de curtir, comentar, compartilhar e até a próxima.